Olá, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico, nosso canal de reflexões diárias sobre o estoicismo. Hoje nós vamos trabalhar a reflexão de número 29 de 365. E a reflexão de hoje tem o título Mantenha a simplicidade. E hoje, mais uma vez, vamos ler uma meditação do Marco Aurélio, que diz o seguinte, abre aspas: em todos os momentos, mantém a mente firme na tarefa a realizar, como romano e como ser humano, fazendo-a com estrita e simples dignidade, afeição, liberdade e justiça, dando a ti mesmo uma trégua com relação a todas as outras considerações. Podes fazer isso se abordares cada tarefa como se ela fosse a última, abandonando toda distração, subversão passional da razão e todo drama, vaidade e queixa com relação à parte que coube a ti. Tu podes ver que basta dominar alguns princípios para se viver uma vida abundante e devota. Pois, se mantiveres a vigilância sobre essas coisas, os deuses não pedirão mais. Os nossos autores, Ryan Holiday e Stephen Hanselman, comentam o seguinte: cada dia nos apresenta a possibilidade de pensarmos além do necessário sobre tudo. O que eu deveria vestir? Será que eles gostam de mim? Estou comendo bem? O que acontecerá na minha vida? Será que meu chefe está satisfeito com o meu trabalho? Hoje, vamos nos concentrar no que está diante de nós. Seguiremos a máxima que o técnico Bill Belichick, do time de futebol americano Patriots, diz aos seus jogadores: faça seu trabalho. Como um romano, como um bom soldado, como um mestre de nosso ofício. Não precisamos nos perder em mil outras distrações ou nos assuntos alheios. Marco Aurélio diz que devemos encarar cada tarefa como se fosse a última, porque ela de fato poderia ser. E mesmo que não seja, fazer de qualquer jeito o que você tem em mãos não ajuda em nada. Encontre clareza na simplicidade de fazer seu trabalho hoje. Ai. Então vamos conversar um pouco sobre essa meditação, porque o foco aqui está na eliminação da ansiedade, do pensamento excessivo, através da concentração total na tarefa presente. Então, a gente deve utilizar essa postura estoica que de dever, eu devo cumprir essa tarefa, esta que se apresenta diante de mim, imediatamente eu devo fazer essa tarefa e da maneira mais simples. Então, a instrução central é manter firme no que se está fazendo, executando a tarefa com estrita e simples dignidade. Então, eu não sei se você consegue executar toda a tarefa estando presente nela o tempo todo. Isso é um exercício bastante difícil e bastante cansativo. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Nós costumeiramente flutuamos a nossa atenção e a atenção oscila durante as tarefas que estamos fazendo. Mas um mal da modernidade é, pelo fato de termos várias ofertas que nos chamam a atenção, que tentam capturar a nossa atenção o tempo todo, a nossa atenção, de igual modo, tem sido condicionada cada vez mais a durar cada vez menos. Enquanto eu falo aqui com você, neste exato momento, às 6h50 da manhã, meu telefone já está sendo bombardeado de notificações. Ao passo que as pessoas acordam e começam a receber notificações.
ofertas, ofertas. E mesmo no momento que eu estou aqui tentando conversar com você, através dessa videochamada, através desse vídeo, mesmo aqui, a minha atenção ainda pode fugir. Ao mesmo tempo que estou falando, eu estou incomodado com um cisco que está aqui nos meus óculos, tá aqui nessa lente direita. Então, à medida que eu estou falando, eu estou percebendo que está ao meu redor. E isso me retira de estar presente na atividade que eu estou fazendo. E o nosso imperador Marco Aurélio, ele externaliza essa identidade dupla. A ação para ele deve ser guiada por dois papéis, como romano, ou seja, aquele papel de disciplina, de gravidade, no cargo que exercia, mas também como ser humano, ou seja, com a razão e empatia. E nós temos, portanto, uma estratégia para eliminar distrações, dramas e queixas. Nós devemos abordar a tarefa, esta tarefa, como se fosse a última. E isso faz com que a gente elimine qualquer coisa. Olha só o que ele diz. Podes fazer isso. Ou seja, manter a mente firme na tarefa que estou realizando. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Se abordares cada tarefa como se ela fosse a última. Imagina que esta tarefa que eu estou fazendo agora, se ela fosse a última tarefa que eu fosse fazer na minha vida, será se eu dei efetivamente o meu melhor nesses 12 minutos aqui, mais ou menos? Será se eu dei efetivamente o meu melhor? Então, uma maneira de você tentar manter a simplicidade em cada tarefa é você entender que essa tarefa pode ser a última. Eu sempre gosto de trazer o exemplo do jornalista Boechat. Não sei se você lembra, se você conhece, mas o Boechat ele morreu em um acidente de helicóptero. Foi uma tragédia. Eu acho que foi antes dos anos 2020, isso. Eu lembro que eu ainda dava aula. E eu gostava de dar esse exemplo para os meus alunos. E o Boechat, ele tinha ido dar uma palestra, acho que no interior de São Paulo. E na volta, né, ele estava voltando, salvo engano, para fazer um programa na rádio. E teve um problema ali no helicóptero, caiu-se no meio da estrada. E acabou incendiando e acabou falecendo. Então, será se aquela palestra que ele deu, aquela atividade que ele deu ali, será se ele fez de qualquer jeito? Foi a última. Será se ele deu o melhor dele? Imagina se ele soubesse que na volta ele iria sofrer um acidente de helicóptero e falecer. Será se ele daria o seu melhor? A maneira que você tem de lidar, de fazer a tarefa de maneira simples, é entender que essa tarefa pode ser a última. E se você faz isso, então você deixa de lado qualquer distração e você se concentra nela. E aqui é uma subversão passional da razão. Toda emoção é deixada de lado e eu uso a minha razão para me manter presente. E todo drama cai por terra. Toda vaidade vai embora.
e você se dedica àquilo que especificamente cabe a você. Não é necessário um sistema complexo para viver bem. Dominar apenas alguns princípios é suficiente para garantir uma vida boa e devota. E o Marco Aurélio, ele apela ao memento mori, né, que é aquela prática usada para relembrar que somos mortais. Nós vamos falar muito sobre o memento mori nas últimas reflexões. Nas 300 e pouca, no dia 300 e pouco para lá, nós vamos falar bastante sobre memento mori. Só que a morte aqui não é utilizada para gerar medo, mas para gerar presença. Se é esta se esta é a tua última conversa, você vai checar o celular no meio dela? Se este é o seu último relatório, você vai fazer de qualquer jeito? A consciência da finitude elimina a superficialidade. Viktor Frankl, eu acho que eu já citei-o aqui em alguma outra meditação, psiquiatra, fundador da logoterapia e análise existencial, ele diz que a finitude é o que dá sentido de vida ao homem. Sem esse caráter de urgência, de e se essa daqui for a última conversa que eu vou ter contigo? E se for? E se não chegar a notificação amanhã? Será se eu terei dado o meu melhor agora? Inclusive, é uma provocação neste exato momento, para eu começar o dia dando o meu melhor. Estou conversando com você, estou procurando dar o meu melhor. Dar o meu melhor. Tu podes ver, diz Marco Aurélio, que basta dominar alguns princípios para se viver uma vida abundante e devota. Uma vida apaixonada pelo presente. Viva apaixonadamente. Ame apaixonadamente a tua circunstância. Ame apaixonadamente o teu presente. Salvo engano, é Steve Jobs que diz que todo dia de manhã você deve se perguntar: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que irei fazer hoje? E se a resposta for não, por 2 ou 3 dias, tem alguma coisa de errado acontecendo. Porque quando pensamos em último dia, geralmente o que vem na nossa mente: eu vou viajar, eu vou estourar o meu cartão, eu vou para um lugar que eu nunca iria. E a gente pensa no último dia como se fosse um dia especial. Mas a verdade é que para a maioria de nós, o último dia vai ser um dia rotineiro. Vai ser um dia rotineiro. E se hoje este dia rotineiro for o teu último dia? Espero não estar causando tanta angústia assim. Mas espero, com a minha fala, espero nessa nossa conversa de hoje, promover presença.
Promover amor pela tua rotina. Mantenha a simplicidade. Ame a tua rotina. E se você quiser receber todos os dias às 6h45 novas reflexões sobre a filosofia estoica, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho. Trisca aí nesse sininho para você receber todos os dias as nossas notificações. Se você quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, é só colocar aqui embaixo que eu ficarei feliz em conversarmos mais para juntos a gente alcançar uma vida feliz. Então, beijinhos e até amanhã.